pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês podem estar tratando um anexo que vocês enviam de um formulário do Forms e como que vocês pegam esse anexo e transferem ele para dentro de um item do SharePoint. O fluxo já está construído aqui. O que eu vou fazer aqui para vocês? Vou explicar o passo a passo de como esse fluxo foi construído para você, se você precisar disso aqui em algum momento, para que você possa construir uma solução dessa igual aí para o seu cenário também. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui a sua inscrição, já vai deixando aqui também o seu like e se você puder, compartilha esse conteúdo aí com quem tiver interesse nesse tipo de assunto aqui. Outros dois assuntos bem importantes, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar dois links muito importantes. O primeiro link é sobre o meu treinamento de Power Automate, então a gente destrincha um pouco mais sobre essa solução fantástica aqui da Microsoft. Então se você quer entender mais do contexto geral disso aqui, como que você pode usar o Power Automate com os aplicativos, né, do Microsoft 365, se você quer aprender mais sobre isso, eu acredito que esse treinamento vai fazer muito sentido para você. E o outro link é sobre o nosso canal do Telegram. Eu vou estar postando esse conteúdo aqui, tá, pessoal? Esse fluxo, o modelo desse fluxo aqui, lá no nosso canal do Telegram. Então, se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, entra lá no nosso grupo que você vai ter acesso a muito conteúdo legal lá também. Então, depois de tudo isso, bora para o nosso conteúdo aqui. Pessoal, vamos iniciar aqui, né? Eu já vou, enquanto eu vou começando a explicação aqui, eu vou abrindo aqui também, eu vou abrir aqui outra aba, tá? De um aplicativo aqui que a gente vai utilizar bastante também, que é o OneDrive. Mas aqui, já estamos com a tela do Power Automate aberta. E basicamente, tá, pessoal, o que acontece? Vamos supor que você tem um formulário aí, e esse formulário tem uma pergunta aqui, ó, para enviar um anexo, certo? E você ainda não sabe como que você pega esse anexo e envia lá para uma lista do SharePoint. Eu já criei um vídeo aqui no canal explicando como que você pega um anexo e coloca em uma tarefa do Planner, tá? Eu vou estar deixando aqui no card para vocês darem uma olhada depois, caso vocês tiverem interesse. Mas nesse caso aqui é um pouquinho diferente, e aqui a gente tem que tratar esse anexo também, da mesma forma que a gente fez lá nesse outro vídeo. Só que aqui a diferença é que a gente tem que pegar esse arquivo, né, e anexar a um item do SharePoint. Então o que a gente está fazendo aqui? Qual foi a automação simples que eu construí? Aqui, pessoal, a gente está pegando um anexo que está vindo desse formulário de exemplo, e está levando para um item que é criado nessa lista aqui, essa lista de exemplo. Um exemplo bem simples mesmo, só para a gente exemplificar essa parte do anexo, beleza? Então, eu não vou nem preocupar com as outras perguntas aqui, a gente vai focar nessa parte do anexo. Primeiro de tudo, pessoal, a gente precisa de duas ações, as duas ações que tem, né, no conector do Forms, que é o quê? A gente dispara um gatilho quando uma nova resposta é enviada. Então, se você vier aqui criar uma nova etapa e procurar pelo conector do Forms, você vai encontrar um gatilho e uma ação. O gatilho é quando uma nova resposta é enviada. O que isso quer dizer, né? Quando um formulário seu for enviado, né, esse gatilho vai ser disparado. Depois que você dispara esse gatilho, você tem que adicionar a ação de obter os detalhes da resposta. Então você escolhe também uma ação do Microsoft Forms. E aqui, pessoal, só mostrando para vocês, tá? Vocês vão passar aqui o ID de formulário. E no caso aqui vai ser o nome do formulário que vocês querem disparar, né, o fluxo. Então vamos supor, aqui nesse formulário de exemplo, mandei a resposta, o fluxo é disparado, beleza? Depois aqui, pessoal, vocês colocam, né, no obter os detalhes da resposta, o ID do formulário. E aqui no ID da resposta vocês puxam um conteúdo dinâmico que vem da etapa anterior. Então fica bem fácil de você identificar aqui. E aqui, pessoal, começa a primeira parte, né? Depois que essa resposta é enviada, eu crio um item lá na minha lista do SharePoint, beleza? Primeiro de tudo que eu vou fazer é criar esse item lá. Isso aqui eu acredito que vocês já conseguem fazer com tranquilidade, né? Pegar informações do Forms, por exemplo, informações de texto, de data, outros tipos de dado que tem lá e enviar para uma lista do SharePoint. Isso aí eu acredito que vocês já estejam fazendo bem, né?
Aqui, pessoal, eu não peguei nenhuma resposta do formulário, eu simplesmente criei um item lá no SharePoint, passando um texto padrão aqui que se chama teste com anexo. Então, eu envio o formulário, obtenho as respostas e crio esse item lá até o momento, beleza? Agora começa a nossa parte de tratamento do anexo aqui, pessoal. O que eu fiz depois de criar esse item lá no SharePoint? Eu adicionei uma condição, tá? E por que eu fiz essa condição, pessoal? Porque se a minha pergunta de anexo, né? Se uma pessoa não anexar um arquivo aqui, e se eu não tratasse isso por uma condição, o meu fluxo daria erro, tá? Então, se eu apenas colocasse aqui o tratamento do anexo, tá? Caso um formulário viesse sem anexo, eu ia ter erro nesse fluxo aqui. Então, o que eu fiz aqui para tratar, para descobrir se um formulário vem com anexo ou não? Eu utilizei, pessoal, a função empty, tá? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Vou até refazer essa parte aqui para você. Eu cliquei aqui, né, nesse campo da condição e escrevi aqui a função empty. O que essa função retorna para a gente? Ela retorna verdadeiro se o campo, né, se uma matriz ou objeto, né, no caso, uma matriz ou objeto, ela está vazia, tá? Então, se a matriz ou objeto estiver vazio, essa função vai retornar verdadeiro para a gente, tá? Então, se usando essa expressão aqui, eu verificar se o nosso campo de anexo, que no caso é uma matriz, tá? Eu posso vir aqui, ó, cadê anexo? Deixa eu só achar ele aqui. Anexo, olha só, da etapa de obter detalhes da resposta, eu estou pegando o anexo. Então, eu clico aqui dentro do parêntese, tá? E seleciono o conteúdo dinâmico anexo, tá? E aí, automaticamente, o Power Automate vai traduzir esse código aqui dentro da nossa expressão. Então, eu coloquei essa expressão. Se ela retornar true para mim, que é verdadeiro, né? Eu sei que o meu formulário veio sem anexo, veio com um campo de anexo vazio. Se isso aqui for verdadeiro, se essa condição for verdadeira, aqui na parte do se sim, eu não vou fazer nada, porque eu não preciso fazer tratamento nenhum, já que o meu formulário não tem anexo. Mas caso isso aqui seja falso, caso essa condição aqui retorne falso, né, quer dizer que o meu formulário tem anexo. Quer dizer que a pessoa, na hora que respondeu o formulário, ela colocou um anexo lá. Então, aqui no senão, a gente começa a parte do tratamento do anexo. E aqui, pessoal, é uma parte muito importante, talvez a parte mais importante aqui desse vídeo, onde a gente analisa JSON, tá? O que é isso aqui, pessoal? A gente vai pegar o campo de anexo e transformar ele numa estrutura de dados que o Power Automate entende muito bem. Para quê? Para que ele possa tratar cada propriedade desse anexo de forma separada e de forma distinta, tá? Então, olha só, dentro desse campo aqui do anexo, a gente tem propriedades como ID desse anexo, o caminho que ele está guardado lá na nuvem, tá? No nosso caso aqui, esse anexo ele é guardado no OneDrive, tá? E esse é o próximo passo que eu vou explicar aqui para vocês. Então, o que acontece, pessoal? Todo formulário que tem um campo, né? Que tem uma resposta, um campo desse aqui de anexo, tá? A partir do momento que você adiciona esse campo de anexo lá no seu OneDrive, vai ser criada uma pastinha automático, tá? Que isso acontece. Você não precisa fazer nada. Quando você cria um formulário que tem um campo de anexo, lá no seu OneDrive vai ser criada uma pastinha para que os anexos que as pessoas anexarem no formulário possam ir para lá, tá? Então é muito interessante essa parte. Então, se vocês se lembram, eu abri aqui o meu OneDrive para mostrar para vocês. E esses anexos ficam aqui, ó, nessa pastinha aqui, Apps, tá? Dentro do Apps tem uma pasta do Microsoft Forms e depois tem aqui uma pastinha para cada formulário que tem um campo de anexo. No nosso caso aqui é o formulário de exemplo e tem aqui a pergunta, tá? E aqui, pessoal, olha só, os anexos que eu já coloquei aqui. Então, alguns testes que eu já fiz aqui, já foram incluídos aqui os anexos. Eu vou até excluir todos esses anexos aqui, para que a gente possa fazer um teste mais tarde aqui. Beleza, então, o que eu preciso fazer, né? A partir disso, quando um anexo for colocado em um formulário, eu preciso tratar esse campo de anexo para que o Power Automate reconheça propriedades como local, onde ele está colocado aqui, onde ele está inserido aqui no seu OneDrive, tá?
Porque a partir do momento que você tem o identificador dele aqui dentro do OneDrive, a gente consegue fazer muitas coisas, principalmente o que a gente quer, né, que é pegar o conteúdo desse arquivo e jogar para um item lá no SharePoint. Então, pessoal, olha só. Próximo passo aqui vai ser o analisar JSON. Então, pessoal, olha só o que a gente vai fazer. No analisar JSON, ele pede duas coisas aqui muito importantes. Primeira coisa, conteúdo e o esquema. O que é esse esquema? É a estrutura de dados na qual o anexo está montada, tá? Vai ser a estrutura de dados que a solução do Power Automate vai entender que esse anexo tem, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, tenho aqui falando que esse esquema, né, ele é uma matriz, que é esse array aqui, tá? E aí dentro desse anexo eu tenho propriedades como nome do arquivo, tá aqui o name, tenho aqui o link dele, que seria o caminho dele, né, no seu OneDrive aqui, beleza? Tem aqui o identificador único dele, tem aqui também o tipo dele, o tamanho, tem essas outras propriedades aqui que eu nem sei falar direito para vocês o que é. Tem esse referência ID, drive ID, status. Então tem todas essas propriedades. Mas aí você me pergunta, Daniel, como que eu consigo criar esse esquema aqui, tá? Você pode pegar um esquema pronto, né, que já tem. Eu posso até disponibilizar esse código aqui para vocês, tá? Posso deixar lá no canal do Telegram como um bloco de notas, tá? Ou vocês podem fazer o seguinte, vocês podem criar um fluxo à parte, tá? Criando somente essas duas etapas aqui, essas primeiras etapas, de quando uma nova resposta é enviada e obter os detalhes da resposta. E aí, você faz um teste somente com essas duas primeiras etapas aqui, tá? Somente essas do Forms. E aí, lá no formulário, você coloca as suas respostas e anexa um arquivo, tá? Para quê? Para que você tenha um teste de execução. Quando você fazer essa execução, você vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou só sair dessa etapa do design do fluxo aqui por um momento, tá? Para mostrar para vocês, olha só. Eu vou ter aqui uma execução. Quando eu entro dentro do fluxo, eu tenho um histórico de execuções. Então, se você executou o fluxo fazendo um teste apenas, você vai ter aqui no seu histórico uma execução que foi realizada. E aqui, pessoal, olha só. Quando você entra na execução de um teste que você fez, né, que teve um anexo colocado lá no formulário, olha só, eu tenho todos os dados aqui. Olha só que legal, né? Então, no seu caso aí, você vai ter apenas essas duas etapas, tá? Como eu disse para vocês, para ficar separado desse fluxo principal, você pode criar um fluxo à parte, depois você pode excluir ele, sem problema nenhum, tá bom? Então, você vai colocar essa primeira etapa e depois essa segunda etapa. E aqui, pessoal, especificamente nessa etapa aqui de obter detalhes da resposta, eu vou observar o campo de anexo. Então, aqui eu vejo, ó, que tem aqui alguns dados, né, no campo de anexo, quer dizer que eu anexei um arquivo aqui nessa execução desse fluxo, e aí eu posso copiar isso aqui, posso apertar as teclas Ctrl A, fazer uma cópia, abrir o bloco de notas aqui, copiar essa amostra para cá. Olha só, é um código que a gente não entende tão bem assim. Mas olha só o que acontece. Quando a gente volta lá para o nosso fluxo principal, agora eu vou editar aqui o nosso fluxo novamente. Quando eu venho aqui nessa etapa de analisar JSON, eu passei o campo de anexo e aí eu posso clicar aqui nesse botão gerar usando a amostra. E aí se eu pegar esse código que eu obtive lá naquela execução e colar ele aqui, ó, depois clicar em concluído, copiei errado aqui, pessoal, então eu vou colocar aqui Ctrl A, vou novamente aqui, só apagar esse código que estava aqui, beleza. Agora está tudo certo, copiei e colei de forma certa e cliquei em concluído. Quando eu fiz isso, pessoal, olha só, o próprio analisar JSON, ele já arrumou aqui o esquema, porque ele pegou a amostra, entendeu como que essa amostra ela é estruturada, e aí o próprio analisar JSON já construiu esse esquema aqui para a gente. É a parte mais importante aqui do fluxo, tá, pessoal? Depois que a gente fez esse tratamento, essa aqui é a parte do tratamento do anexo, tá? E aí, pessoal, olha só, a gente parte para a parte do aplicar a cada. Esse aplicar a cada, você não precisa adicionar ele quando você estiver construindo o fluxo. Você vai adicionar direto essa ação aqui, ó, de obter conteúdo do arquivo, tá? Essa etapa aqui, pessoal, é uma etapa do OneDrive. Então, se você clicar aqui em adicionar uma nova ação e procurar pelo conector do OneDrive,
Você vai achar aqui, ó, o OneDrive for Business, e tenho aqui, ó, uma ação que se chama obter conteúdo do arquivo. É essa aqui, ó, obter conteúdo do arquivo. Quando você selecionar essa ação, você vai ter que selecionar aqui, pessoal, olha só, o ID, que é o identificador exclusivo do arquivo. E aqui a gente tem esse ID, que vai vir da etapa de analisar JSON, tá? Que a gente fez aqui o tratamento do anexo, né? Então você vai selecionar o conteúdo dinâmico ID. Quando você fizer isso aqui, pessoal, você vai perceber, né? Vocês vão perceber que essa etapa de obter conteúdo do arquivo vai ser automaticamente adicionada nesse aplicar a cada. E por que isso acontece, né? Porque você pode ter vários anexos dentro do formulário. Então, se você tiver 2 anexos, esse aplicar a cada, ele vai fazer essa obtenção do conteúdo do arquivo para cada um desses anexos. Então, é como se fosse um laço, né? Ele vai, pega o primeiro conteúdo, depois ele gira novamente e pega o conteúdo do segundo arquivo. Então, fique tranquilo, não precisa você adicionar esse aplicar a cada aqui a princípio, basta já adicionar essa etapa de obter o conteúdo do arquivo, beleza? Tranquilo até agora, pessoal. Depois que você obteve o conteúdo do arquivo, né, por essa ação aqui do OneDrive, você vai utilizar uma ação do SharePoint que se chama adicionar anexo. Para você achar ela é bem simples. Você vai procurar aqui por SharePoint. E aí, ó, ela está em primeiro lugar aqui, ó, adicionar anexo. E aí, basicamente, você vai ter que selecionar o endereço do site. Tranquilo aqui para vocês. O nome da sua lista. O ID do item que você criou, que no caso aqui é esse item aqui, que vai vir dessa etapa de criar item. Então você vai selecionar o conteúdo dinâmico ID, que vai vir dessa primeira etapa aqui de criar item. Você vai passar o nome do arquivo. E de onde que você vai pegar o nome do arquivo, né? Você tem aqui da etapa de analisar JSON. Então você tem aqui, ó, o conteúdo dinâmico name da etapa de analisar JSON. Basta selecionar ele. E o conteúdo do arquivo. E vai vir da onde? Vai vir dessa etapa aqui, ó, obter conteúdo do arquivo. Então você vai clicar aqui nesse campo de conteúdo do arquivo. E olha só, da etapa anterior aqui do OneDrive, que a gente fez, que a gente tratou o anexo, aqui, ó, conteúdo do arquivo. Beleza? Depois que você fizer isso aqui, pessoal, basicamente o fluxo está pronto. Se você se confundiu aqui em algum momento, volta o vídeo um pouquinho, dá uma olhada em cada etapa. Procurei explicar aqui passo a passo para você. E também, se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou tentar te responder o mais rápido possível, tá bom? Então, esse aqui é o nosso fluxo, tá? Com condição, já preparado para caso receber ou não anexos, beleza? E vamos para o nosso teste aqui, né? Então, eu vou colocar aqui o meu formulário em modo de visualização. Vou colocar o nosso fluxo aqui em modo teste. E ele vai ficar em espera agora, aguardando uma resposta nossa. Então, como eu falei para vocês, não vou me preocupar com as outras perguntas. Eu vou simplesmente anexar um arquivo aqui, colocar essa planilha aqui, ações, e vou enviar. E aí, pessoal, o que tem que acontecer? Um item tem que ser criado lá no nosso SharePoint, lá na nossa lista, né? Eu coloquei o título desse item aqui como teste com anexo, e esse item tem que vir com esse anexo que a gente acabou de colocar aqui no formulário, beleza? Então, vou clicar aqui em enviar. Formulário enviado. Vamos aguardar aqui o fluxo. Está avisando aqui para mim que foi executado com êxito. Vamos conferir agora na nossa lista. Está aqui, pessoal, teste com anexo. Vamos conferir aqui. E está aqui, pessoal, ó, teste, o anexo está aqui. Teste realizado com sucesso. Então, se eu clicar aqui para abrir, né, a planilha, abriu normalmente. Então a gente viu que o arquivo está sendo colocado tranquilamente, tá respeitando aí as extensões, né, do arquivo, no caso que é XLSX, né, que é um arquivo Excel. Então tá aqui, pessoal, o fluxo para que você trate aí os seus anexos vindo de um formulário e enviar esses anexos para uma lista SharePoint. Gostou desse conteúdo? Consegui te ajudar aqui? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixa aqui sua inscrição e para me ajudar aí também, deixa o seu like aqui. Novamente falando para vocês, não se esqueçam de dar uma olhada nos links aqui na descrição do vídeo. Vão fazer muito sentido aí para você que quer aprender mais sobre essas soluções aqui. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu acesso. Te vejo no próximo vídeo e até mais.